Tem muita gente, inclusive professores renomados, dizendo para ler primeiro o comando e depois o texto. Mas eu vou explicar com números por que eu acho isso errado logo depois da vinheta. Vamos pegar essa questão da prova de humanas do texto Guion 11, lá da plataforma da M0 mesmo. Eu acho que a distribuição do tamanho dela, de linhas entre texto e comando, é bem condizente com o Enem mesmo. Eu me cronometrei lendo essa questão, fiz uma média ponderada considerando o número de linhas para o texto e para o comando, e por último eu fiz uma regra de 3 considerando o cansaço na hora da prova. Os cálculos estão na descrição, mas a parte importante é que eu cheguei no seguinte resultado. Uma pessoa que lê corretamente uma questão, eu vou falar sobre isso mais para frente no finalzinho do vídeo, leva em média 1 minuto para ler o texto e 16 segundos e meio para ler o comando. Esse tempo varia, dependendo, obviamente, dessa questão estar no início da prova, no meio ou no final. Quanto mais para o final, mais tempo você leva. Mas, em média, é mais ou menos isso daí. A premissa de quem defende isso, de ler primeiro o comando, é que, como o texto é grande, você lê o texto, depois você lê o comando e depois você tem que voltar no texto para catar alguma informação. A gente vai chamar isso de situação A. Você lê o texto, aí vai-se 1 minuto, depois o comando, vai-se 16 segundos e meio, e depois você vai buscar a informação no texto. Aí se você sublinhou as coisas importantes, isso deve te custar mais ou menos uns 25 segundos em média. Vamos arredondar para 25 segundos e meio, que é para ajudar na conta depois. No total, a situação A te custa 1 minuto e 42 segundos para ler, não é para resolver, é para ler a questão. A outra alternativa é você ler o comando primeiro. A gente vai chamar isso de situação B. Então você lê o comando, depois você lê o texto e teoricamente isso totalizaria somente 1 minuto, 16 segundos e meio. Porém, um professor amigo meu começou a fazer o seguinte teste. Veja bem, ele pedia para o aluno fazer esse procedimento. Daí quando o aluno estava na metade do texto, ele botava a mão e perguntava: e aí? Qual é a pergunta dessa questão, bonitão? Tu ainda lembra? E quase na totalidade dos casos, a resposta do aluno era mais ou menos assim. Peraí que eu vou lembrar. Eu lembro, calma. Ou seja, a situação B real é você lê o comando, aí depois você vai para o texto, e depois você tem que ler o comando mais uma vez. E como o comando é bem direto, normalmente só a primeira ou no máximo as 2 primeiras linhas são de enrolação, você gasta quase os mesmos 16 segundos e meio para ler. A gente vai arredondar bem para baixo e dizer que você gasta somente 12,5 segundos. Isso é bem menos do que o real, tá? E aí a situação B te custa um total de 1 minuto e 29 segundos. Aí você argumenta: tá, Trigueiro, mas 1 minuto e 29 ainda é menos tempo do que 1 minuto e 42? E quer saber? Você tem razão! Mas você está esquecendo de considerar um fator. Quando você lê o texto primeiro, a sua missão é não esquecer ele até chegar na hora de resolver a questão. E com ele na memória, você ainda tem que passar pelo comando, que é um texto pequenininho. Então não é tão difícil assim de lembrar do texto no final. Principalmente se você leu da maneira correta. E como eu disse, no final eu vou te recomendar uma parada bacana para você ler de forma correta. Agora, se você vai primeiro no comando e guarda ele na memória, você ainda tem o texto inteiro para ler depois. E o texto é grande. Fica muito mais fácil de esquecer o que você tinha lido antes. Em outras palavras, o problema da situação B vai acontecer bem mais vezes do que o da situação A. Em números, fica assim. E segura aí, porque agora vai começar a parte complicadinha. Se numa prova de 90 questões você optar por ler o texto primeiro, ao contrário do que a galera recomenda por aí normalmente, mas fazendo como eu estou recomendando aqui nesse vídeo, é plausível que você tenha que reler o texto em 25 dessas questões, 25 de 90. Se você ler o texto com técnica, esse número cai ainda mais, mas a gente vai trabalhar com 25 aqui. Ou seja, em 25 questões você vai gastar 1 minuto e 42 lendo. Nas outras 65 que você não precisou voltar no texto, você vai gastar 1 minuto, 16 segundos e meio em cada. Isso dá um tempo total de leitura, ou seja, não de resolução da prova, mas só de leitura das questões, de 2 horas, 5 minutos e 23 segundos. A gente arredondou meio segundo para cima aí. Se você optar pela situação B, ou seja, ler primeiro o comando, você levaria esse mesmo tempo de leitura caso você só precisasse ler o comando novamente em 50 das 90 questões. Isso é um pouco mais da metade, o que, pela minha experiência, é um número
bem abaixo da realidade. Como eu disse antes, em quase a totalidade dos casos, o aluno precisava voltar ao comando, nem que seja só para ter um vislumbre do que a questão pedia, porque você esquece com muita facilidade. O normal é esse número ser bem maior do que 50%. Você acha que não, mas é. Mas a gente vai chutar aqui 69% dos casos. Ou seja, se você esquecer a pergunta em 69% das questões, seu tempo total de leitura vai para 2 horas, 7 minutos e 40. Ou seja, você acha que está ganhando tempo, mas você está perdendo o equivalente ao tempo de leitura de mais de 2 questões. Isso porque a gente está considerando somente o tempo de leitura. A gente não está considerando o cansaço extra por ter que estar lendo mais. Nem nada dessas outras coisas que não tem como mensurar com números. E a gente sabe aqui que em vários cursos 2 questões são determinantes. Em resumo, a minha recomendação é que, se você costuma ler o comando primeiro, verifique se você precisa voltar nele em mais de 55,5% das questões que você faz. Caso sim, e eu estou quase certo de que você acha que não, mas vai descobrir que sim quando se testar, eu recomendo que você pare com essa prática. Nesse vídeo aqui de cima eu te ensino as manhas de ler corretamente, de forma a ganhar tempo, trará. Agora, nesse vídeo aqui de baixo, que é o meu preferido até então, desse canal, eu te ensino a assistir uma aula de um jeito que tu nunca pensou em fazer. Agora me diz aí, tu costuma cair mais na situação A ou na B? Tu lê primeiro o quê? Vamos trocar essa ideia. Se tu gostou, deixa o joinha azul com teu like, compartilha esse vídeo com a galera dos estudos e ajuda o canal a crescer. Um abraço e até a próxima.